Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós vamos continuar a nossa caminhada com Jesus para Jerusalém em vista ao discipulado. É a série de mensagens agora que nós começamos no último domingo, nesta caminhada com Jesus. Domingo passado, nós vimos Jesus procurando repouso para ele, para seus discípulos em sua caminhada, e também sendo rejeitado por uma aldeia de samaritanos. Nós vimos também 3 pessoas que tiveram a oportunidade de seguir Jesus, mas por causa dos seus afazeres, deixaram para mais tarde, ou não sabemos o que aconteceu com essas pessoas, se elas seguiram ou não Jesus. Hoje, a nossa caminhada vai na frente de Jesus. Lembrando que discipulado, ser discípulo também é ir na frente, ir abrindo o caminho. Assim, os profetas do Antigo Testamento e também João Batista são discípulos de Jesus, porque eles abriram caminho para a chegada de Jesus. Nós vamos ver a missão dos 70, ou como em algumas traduções da Bíblia nos diz, a missão dos 72. Há ali uma variante, alguns textos são traduzidos como a missão dos 70 ou dos 72. Mas se eram 70 ou 72 também não nos interessa muito, o que importa é a missão que Deus deu a esses discípulos, ir à frente. Jesus os envia em duplas. Diz assim no capítulo 10, versículo 1, o Senhor escolheu outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que fossem à frente dele a cada cidade e lugar onde ele haveria de passar. Se nós relacionarmos essa passagem do Evangelho com a leitura de Gálatas, no capítulo 6, os versículos 2 e 3, nós entenderemos por que Jesus enviou os discípulos em duplas. Lá em Gálatas 6 diz assim, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Aqueles discípulos estavam sendo enviados para lugares estranhos, povos estranhos. No versículo 3 de Lucas 10, Jesus dá um aviso: vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio de lobos. Estes que estavam indo seriam tentados, enfrentariam demônios, enfrentariam pessoas avessas à pregação da palavra de Deus. Por isso, Jesus os manda em dupla, para que um apoie o outro, para que não desistam da missão. Nós também poderíamos trazer para os dias de hoje a perseguição aos cristãos. Hoje a perseguição é muito mais forte do que era na época do Império Romano. E o cristão vive constantemente em meio a lobos, ainda mais quando se encontra em um território estranho, onde há pessoas que não professam a palavra de Deus. Assim, o conselho de Paulo aos Gálatas serve para nós também. Carreguem as cargas uns dos outros. Assim estaremos também obedecendo a lei de Cristo. Qual é esta lei? A lei do amor, de amar ao próximo como a nós mesmos, de ajudar aquele irmão que está passando por necessidade, que está passando por tentação, ou que caiu num pecado, mas está arrependido e quer o perdão. Nós somos chamados a carregar as cargas uns dos outros, ajudar, amar ao próximo. Diante da adversidade, da perseguição, um ajuda o outro a enfrentar a perseguição ou aquilo que estiver acontecendo na vida. Em Eclesiastes, no capítulo 4, diz assim:
Melhor é serem 2 do que 1, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Os cristãos precisam viver unidos, principalmente quando acontece perseguição, quando acontecem adversidades, quando acontecem tentações que fazem com que a gente volte para o pecado, para aquilo que deveria estar no passado na nossa vida. Seguindo adiante, no Evangelho de Lucas, no versículo 2 em diante, Jesus inicia uma série de recomendações aos discípulos, como eles deveriam se comportar naquela missão na qual ele estava enviando. Primeiro, Jesus diz que a seara é grande, ou seja, há muito trabalho, pouco trabalhador. E aí vem a primeira recomendação: peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores. A seara nós sabemos qual é este mundo. A necessidade de envio de trabalhadores, ou seja, pastores, missionários, diáconos, que levem a palavra de Deus àqueles que ainda não têm acesso a esta palavra. Quando nós chamamos um pastor para servir uma igreja local, qual que é a primeira coisa que deve ser feita no processo de chamado? Pedir a Deus. O ministério pastoral, ela é ordenança divina e deve ser respeitado como tal. Deus é quem envia os trabalhadores. Então nós precisamos pedir que Deus envie pessoas capacitadas para exercerem o ministério em nossas igrejas. E a segunda recomendação de Jesus é: não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Eles deveriam ir apenas com a roupa do corpo, caminhando quilômetros no deserto que Israel era naquela época, mas apenas com as sandálias que tinham nos pés e a roupa no corpo. Essas instruções que Jesus dá exigem a esses discípulos confiança em Deus. Partir para uma terra estranha apenas com a roupa do corpo precisava de fé, de confiança, que as suas necessidades diárias de alimento, de vestes, seriam atendidas por aqueles que os recebessem e recebessem também o seu ministério. As pessoas que receberiam, eles deveriam providenciar a hospitalidade, a alimentação, alojamento. É Deus quem os estava enviando e Deus iria prover isso para eles. Nada de acumular bagagem, é isso que Jesus está dizendo para eles. A missão é mais importante do que o que vai com ela. Eles não foram de mala e cuia, eles foram com as mãos vazias, confiando em Deus, que Deus iria prover. E a recomendação de não saudar ninguém, não conversar com ninguém, está relacionada ao fato de que aquele costume daquelas pessoas, quando saudavam alguém, de ficarem em uma conversa demorada, ou como dizem, conversa fiada, e esquecer da missão. Jesus não quer que os discípulos se distraiam, Ele não quer que eles percam o foco da missão. Por isso Jesus recomenda, não quer dizer que não pode dar um alô, mas mantenham o foco, seguem o caminho, não deixe que ninguém atrapalhe a missão de vocês. E a terceira recomendação, ele diz assim: quando entrarem na casa, primeiro vocês digam, paz esteja nessa casa. Eles estavam levando a paz de Cristo, uma paz diferente, uma paz que está relacionada com aquilo que Jesus dá, e não uma paz que o mundo dá, que é diferente, que não oferece consolo verdadeiro. Uma paz que vem do próprio Senhor, uma paz que traz segurança, uma paz que traz certeza de que Deus está ali, naquela casa, naquele lar, ao lado daquelas pessoas, protegendo, guiando
ensinando. Quando nós fizermos uma visita, podemos dizer que a paz de Deus esteja nessa casa. Estaremos desejando que Deus traga a sua paz sobre aquelas pessoas. E aqui Jesus também fala em possibilidades. Primeiro, se houver alguém que ama a paz naquela casa, deixem a paz sobre eles. Mas se não tiver ninguém que ame a paz, retenham a paz. Não desejem a paz onde não há pessoas que não amam a paz. Parece estranho, mas é isso que Jesus diz. Retenham a paz. Não desejem a paz àqueles que não querem paz. E a quarta recomendação que Jesus dá àqueles discípulos é: fiquem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Essa recomendação que Jesus dá é para que os discípulos não fiquem fazendo pedidos especiais, exigências quanto à comida ou o alojamento. Da maneira que eles forem instalados, eles deveriam ficar, pois o próprio Deus estaria suprindo as suas necessidades. E o trabalhador é digno do seu salário, diz Jesus. Ou seja, vão e vivam desse ministério. Esses discípulos não foram enviados para trabalhar, construir casa ou abrir estrada. Eles foram enviados para pregar o Evangelho e deveriam viver de pregar o Evangelho nesse tempo em que foram enviados. Eles não foram enviados para executar nenhuma outra função, a não ser anunciar que o reino de Deus estava próximo. Jesus, que viria logo depois deles. Em Gálatas, no capítulo 6, versículo 6, Paulo também diz que aquele que está sendo instruído deve compartilhar as coisas boas com aquele que o instrui. Aqui nós poderíamos falar sobre a questão do por que o pastor recebe salário, poderíamos ficar aí defendendo ideias, porque muitos dizem que o missionário, o pastor, não deve viver às custas do seu trabalho como missionário, mas é muito o contrário que a palavra de Deus diz. Aquele que for enviado para isso é digno do seu salário. Vivam do ministério. Mas não vamos entrar muito neste tema. A quinta recomendação que encontramos, que Jesus dá a esses discípulos, ele diz: quando entrarem em uma cidade, comam do que lhes é oferecido. Aí Jesus está repetindo mais uma vez o que ele disse para ficar na mesma casa, para não ficar mudando de casa em casa dentro da cidade. Onde vocês chegarem, fiquem, até terminar a missão naquele lugar. Tá? Ou seja, sejam gratos pelo que vocês recebem daquelas pessoas naquele lugar. Tá? Então, a sexta recomendação de Jesus é para que eles curassem os doentes e anunciassem a mensagem: o reino de Deus se aproximou de vocês. Essa era a mensagem deles. Discipulado é ir adiante de Jesus, é anunciar a sua vinda. E se acontecesse o contrário, se a cidade não os recebesse, eles pregariam então o julgamento para aquelas pessoas. Até mesmo Sodoma, lembrando de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas por causa do pecado, até mesmo essas cidades não sofreriam tanto quanto as cidades que rejeitassem aqueles discípulos que Jesus enviou. Diz Jesus: haverá menos rigor para Sodoma do que aquelas cidades que rejeitaram a Jesus. E no versículo 13, Jesus fala sobre o que deve ser anunciado para aquelas pessoas, para aquelas cidades que rejeitam os mensageiros. Ele diz: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido, assentadas em pano de saco
e cinza. Os ais de Jesus aqui para Betsaida e Corazim. Essas cidades são cidades da Galileia, cidades de judeus. E eles rejeitaram a Jesus e, quando rejeitaram, os mensageiros que foram enviados. Por isso Jesus diz que as cidades de Tiro e Sidom, que são cidades que não pertencem a Israel, onde não habitam judeus, se eles recebessem e vissem os mesmos milagres que Corazim e Betsaida viram, ali haveria arrependimento. Jesus diz que em uma cidade fora de Israel, onde não há judeus, haveria mais contrição e arrependimento do que em uma cidade de judeus. Eles estariam sentados em pano de saco e cinzas. Era a maneira como os judeus apresentavam um coração arrependido. Eles demonstravam fisicamente quando trocavam as suas vestes por pano de saco e ficavam sentados em cima de cinzas ou jogavam cinzas sobre as suas cabeças. Era um sinal de arrependimento. Então Jesus diz, até mesmo fora de Israel haveria arrependimento se eles vissem tudo o que vocês viram. Ou seja, vocês viram e não se arrependeram. Então o rigor contra vocês será muito maior do que contra eles, que não viram e não se arrependeram. Então Deus demonstrou misericórdia por aquelas cidades fora de Israel que receberam os profetas. Jonas é um desses profetas que nós temos como exemplo na Bíblia. Ele foi enviado a Nínive. Nínive era a capital da Assíria, onde os israelitas estavam em cativeiro. Era um povo idólatra, um povo pagão, um povo que era inimigo de Deus, mas que arrependeu-se dos seus pecados quando ouviu a pregação de Jonas. Então Deus teve misericórdia de Nínive. E quando chegamos no versículo 16 de Lucas 10, estamos chegando perto do ápice do texto. Lucas 10, 16 diz assim: quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Jesus fala o porquê daquelas cidades de Betsaida, de Corazim, e também ele menciona Cafarnaum, que seria jogada no inferno. Por que elas serão condenadas? Porque elas rejeitaram os mensageiros de Deus. Deus Pai enviou o Filho. O Filho, Jesus, enviou aqueles 70. Quem rejeitou aqueles 70, rejeitou quem os enviou, que é Jesus. E quem rejeita Jesus, rejeita o Pai. Apesar de que não se fala o Pai, mas há uma menção de quem enviou Jesus, e nós sabemos por outros textos do Novo Testamento que é Deus quem enviou Jesus. Então quem rejeita Jesus, rejeita o Pai. Quem rejeita os mensageiros, rejeita a Jesus. Esse é o motivo de por que essas cidades sofreriam maior rigor na condenação do que aquelas cidades que foram destruídas, como Sodoma e Gomorra. E agora os discípulos voltam. Não sabemos quanto tempo eles ficaram em missão. Mas Lucas menciona que eles voltaram felizes, alegres. Eles viram acontecer milagres de cegos que voltaram a enxergar, deficientes físicos que voltaram a andar, demônios que obedeceram a eles por causa do nome de Jesus. Tudo que eles fizeram em nome de Jesus. Essas são as surpresas boas do ministério. Ser discípulo de Jesus também reserva alegrias. Não só as aflições. Jesus diz, no mundo vocês passarão por aflições, mas não quer dizer que só haverá aflição, que só haverá perseguição. Haverá também, sim, alegrias para os discípulos de Jesus. O ministério, agora falando sobre a missão de levar a palavra de Deus, é sim um fardo pesado, mas
há alegrias que fazem valer a pena. Mas Jesus alerta que essa alegria não é a principal. Há uma alegria que é verdadeiramente completa em ser seguidor de Jesus. Ele diz no versículo 20: alegre-se não porque os espíritos obedeceram a vocês, e sim porque o nome de vocês está escrito no céu. Alegre-se não porque ser seguidor de Jesus traz alegrias aqui neste mundo, felicidades, mas porque traz a verdadeira felicidade de ter o nome registrado no livro da vida. Esse é o ápice do texto do Evangelho de hoje. A alegria verdadeira. Há felicidades no ministério? Há felicidades para o cristão que vive a sua vida por Jesus, para Jesus e com Jesus? Sim, mas essa alegria é temporária. Haverá a alegria completa, a alegria verdadeira de chegar lá na eternidade, porque o seu nome está escrito lá no céu. Então, tudo o que nós fizermos aqui neste mundo, em nome de Jesus, ajudar as pessoas, fazer caridade, amar o próximo, obedecendo a lei de Cristo, isso será recompensado, sim, com alegrias. Os frutos da fé, o amor, a bondade, a misericórdia, a mansidão, trarão alegrias aqui neste mundo, bênçãos de Deus aqui neste mundo, porque Ele prometeu isso. Ele prometeu que seremos recompensados por tudo que fizermos. Em Colossenses, Paulo escreve: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tudo o que fazemos para o nosso próximo, devemos fazer, como diz Paulo, de todo o coração, como se estivéssemos fazendo para o próprio Senhor. Jesus diz: tudo que vocês fizerem, vocês estarão fazendo a mim. E aí o discípulo pergunta: mas quando, Senhor, nós fizemos algo por Ti? Quando deram de comer a quem estava faminto? Quando deram de vestir a quem precisava de vestes? Quando visitaram quem estava no cárcere? Era como se estivessem fazendo a Jesus. Nós receberemos a recompensa da herança. Esse é o motivo da nossa alegria. Então, a alegria do homem é refletida quando o salmista, no Salmo 66, versículo 4, diz: toda a terra se prostra diante de Ti e canta louvores a Ti, canta louvores ao Teu nome. Culto é o momento de demonstrarmos essa alegria por termos o nosso nome escrito lá no céu. Toda a terra tem essa perspectiva de sucesso na missão, pois quem está enviando os discípulos a cada um de nós é o próprio Deus. A alegria maior não está nos resultados da missão, mas na certeza de que o nosso nome está escrito no céu. E Paulo termina a epístola aos Gálatas dizendo: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Muitas vezes a gente pensa que fazer missão é todo domingo trazer alguém novo para a igreja e que essa pessoa fique e que seja membro da igreja, que tenha resultado, que o número de pessoas cresça, que isso, obviamente, para um pastor, com certeza traz alegria, porque ver os bancos cheios é uma alegria. Ver que as pessoas vêm ao culto, querem ouvir a palavra de Deus, é uma alegria para o pastor. É uma alegria para todos, ver que aquele irmão na fé está ali do seu lado, no culto. Mas nós não nos gloriamos nesses resultados, porque não somos nós quem geramos os resultados. Nós anunciamos: Cristo
faz a obra. O Espírito Santo converte e traz. Então, se nós queremos nos gloriar, devemos gloriar não no que a gente faz, mas naquilo que Deus fez por nós. Gloriarmos na cruz de Cristo. Ela é o sinal de que o nosso nome está, sim, registrado lá no céu por causa da fé, por meio da nossa fé. Então, nos gloriamos naquilo que Deus faz por nós. E nada mais importa do que isso. Que essa seja a nossa esperança e naquilo em que nós nos gloriamos aqui neste mundo, para um dia chegarmos lá na eternidade. E vermos também aquele irmão que um dia nós convidamos para vir à igreja, que ele também poderá estar lá, porque nós testemunhamos. Mas não é nisso que nós nos gloriamos. Nós nos gloriamos porque o nosso nome está lá. Amém.